igreja, feliz em estar aqui com meu amigo, pastor Eder Carlos, sua família, embora ainda passando por esse momento de luto, né, de dor, mas sempre atuante na obra de Deus. Quero louvar ao Senhor, pastor Eder Carlos, pela sua vida, pelos obreiros, né, pelo contato, pelo convite precioso de estar aqui nessa santa noite para ministrar a poderosa palavra de Deus. Muito bom estar aqui, revendo os irmãos e recordando momentos especiais, né? E quando nós fizemos a edição do Sim Semadec aqui nessa cidade e fomos tão abençoados por Deus. Meus irmãos, antes de começar a ministração, quero agradecer à igreja de coração, não podia deixar de fazer isso, agradecer porque vocês enviaram o pastor Eder Carlos na nossa caravana missionária para a África, né? A companhia dele, além de ter sido muito agradável, edificante, muito colaborou para o reino de Deus. O pastor Walter vem depois, domingo, o pastor Walter vem, ele fará menção à gratidão da Semadec pelo envio do pastor Eder Carlos junto conosco. Ele viu lá em loco, né? E é impossível ver o que nós vimos e continuar com o coração cerrado como antes, né? Então, louva a Deus pela sua vida. Quero parabenizar a igreja de Frecheirinha por ter um pastor como o pastor que vocês têm, e um pastor com visão missionária. A igreja não tem outra coisa para fazer na terra. A igreja só tem uma coisa para fazer a Deus aqui na terra, que é adorar a Deus. Pastor, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é cumprir a vontade dele. E a vontade de Deus é uma só: ganhar almas, fazer missões, alcançar as pessoas. Esse é o único desejo de Deus. Se você alcançar o coração de Deus, você vai ver que no coração de Deus só tem uma coisa. O que é? O desejo de ganhar almas. Ele está esperando as pessoas. Então, quando eu vejo um pastor missionário como o pastor Eder Carlos, meu coração se alegra, eu torno logo amigo dele, né? Nós somos amigos desde quando ele era pastor na Serra do Félix e eu fazia a promoção missionária da Semadec. Fomos lá, pregamos em alguns eventos. Depois que ele veio para cá, para Frecheirinha, eu acho que essa é a terceira vez já em que eu venho, né? Vim no Sim, vim na primeira conferência e hoje estou aqui para a glória de Deus. Meus irmãos, eu sei que o relógio não nos espera, né? Não nos aguarda. Eu orei pedindo a Deus uma palavra para ministrar nessa noite e Deus me deu uma palavra. E essa preciosíssima peça que foi encenada foi apenas uma confirmação daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Eu sei que alguns crentes se chocam. Se eu estivesse na minha igreja, que na minha igreja eu fico mais à vontade para falar, mas se eu estivesse na minha igreja eu ia dizer assim: eu sei que os crentes Nutella se chocam. Pastor, o que é crente Nutella? Os irmãos sabem o que é crente Nutella, não sabe? É aqueles que vivem dentro de uma bolha, pensando que o evangelho é só vir para a igreja, diferente do crente espiritual, porque o crente espiritual, ele sabe que nós estamos em batalha, e isso aqui é fichinha diante o que de fato acontece. Nós estamos em luta, e a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós diuturnamente lutamos contra os principados e as potestades. Então, louva a Deus pela equipe aí de artes da igreja que trouxe essa encenação tão preciosa. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Você trouxe a sua Bíblia? Encontre ela em Lucas, capítulo 9, e o verso de número 10.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, o teclado ungido, ó. É os tangedores, né? Os profetas, quando iam profetizar, tinham os tangedores. Necan, Sui, Devame, Ré. Lucas capítulo 9 e o verso de número 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diga mais forte, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ei, pastor. Oh, glória a Deus. Eu perguntei aqui ao pastor De Carlos até que hora. Ele disse: fique à vontade. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Enquanto tiver pão na mesa, a gente está sentado comendo, tá bom? Amém? Amém? O culto termina sempre 9 horas, pastor? Mas é o culto rotineiro, né? Hoje é festa, né? Hoje é festa. Pergunta para quem está do teu lado, diga assim: se Jesus quiser falar um pouco mais, tu fica? Queremi, Torovai, Sui, Espírito Santo, Espírito da verdade, que le mando vasui, queremi biamando glo, dica-me, fica conosco. Manifesta a tua presença nessa mensagem bíblica. Nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Lucas 9:10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto da cidade de Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Mas o dia já começava a declinar. Então chegou-lhes a ele os 11 e disse-lhe: Mestre, desperta a multidão, para que esse povo vá aos lugares e às aldeias ao redor, para que eles se agasalhem, para que eles achem o que comer, porque aqui onde nós estamos, o lugar é deserto. Mas ele, Jesus, lhes disse: dei vocês mesmo de comer a esta multidão. E eles disseram: nós não temos. E tem aqui 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. E disse então os seus discípulos: façam eles se assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-se assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram do que sobrejou 12 cestos de pedaços. E a igreja diga amém. Mais forte, diga amém. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele narra
um dos mais preciosos milagres que Cristo operou aqui na terra. O texto que eu acabei de ler, ele traz a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre, ele acontece em um contexto em que a gente precisa frisar algumas observações. Primeiro, lembrar que o ministério de Cristo foi marcado pelo dom do ensino. Cristo, inclusive, em um dos títulos que a gente atribui a Cristo, nós damos a ele o título de mestre. Por que nós o chamamos de mestre? Nós o chamamos de mestre porque Cristo ensinava. E Cristo não apenas ensinava, mas ele ensinava diferente de todos os outros mestres que já pisaram nesta terra. Primeiro, porque quando ele ensinava, ele conseguia prender a atenção das pessoas. E as pessoas ficavam impressionadas como ele falava. Eles comentavam uns para os outros dizendo: ele ensina diferente. Ele não ensina como os fariseus e os publicanos ensinam. Ele ensina como tendo autoridade, como tendo poder. Parece que as palavras que saem da boca dele, é como se as palavras dele estivessem vivas e vêm de encontro aos nossos corações. Os discípulos a caminho de Emaús, quando escutava Cristo falar, os seus corações se aqueciam. Um dia, os inimigos de Cristo contratou uma guarda de homens fortes para prender. Eles contrataram uns valentões e disse: vá prender quando ele estiver por aí. Aonde? Quando ele estiver ensinando. Porque quem quisesse encontrar Jesus o encontraria ensinando. E aqueles homens até foram prender a Jesus. E quando eles se prepararam para prender Jesus, Jesus começou uma nova história. Jesus disse assim: ei, eu sou a água, eu sou o pão. E o camarada, antes de prender, disse: por que ele é o pão? E Jesus continuou o sermão. E os guardas que foram prender ficaram presos nas palavras de Jesus. As horas se passaram e eles falaram: a gente veio para prender ele. Os guardas voltaram para o sacerdote. E o sacerdote perguntou: cadê ele? Se a gente não prendeu. Mas por que vocês não prenderam? Porque a gente foi ouvir ele falar. E o que é que tem? É porque jamais homem algum falou como este homem. As palavras de Jesus extraíam vida. As pessoas queriam escutar Jesus. As multidões estavam ao redor do mestre. O seu discurso não era religioso, não era acusativo. O seu discurso era a verdade que liberta. E Jesus fazia isso com amor. Um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus é o sermão que nós chamamos o Sermão do Monte. Alguns historiadores dizem que por 3 dias ininterruptos, Jesus pregava. Ele começava a pregar de manhã, e na hora do almoço ele não parava. Ele continuava pregando no almoço. À tarde chegava, o frio batia, e Jesus continuava pregando. Às vezes ele contraía tantas multidões
tanta gente, que os discípulos se preocupavam com a segurança. Jesus se preocupava com a insegurança. Jesus disse aos discípulos: vamos fazer o seguinte, vão para o outro lado do lago, vão na frente, porque se eu for, o povo vai me seguir. E os discípulos foram na frente. Depois Jesus sumiu da multidão, já apareceu andando em cima das águas, e a multidão ficava o procurando, porque a multidão queria ouvir as vozes, as palavras de Jesus. Ele aparece no mar da Galileia, andando, encontra-se com os discípulos, diz: vamos para lá, para frente. Mas quando ele chegava do outro lado do lago, já tinha outra multidão esperando. Então ele disse aos discípulos, depois de 3 dias sem parar de mensagem, ele disse assim: vamos para um lugar deserto, vamos tirar um tempo de descanso. Aonde, Jesus? Lá em Betsaida. Vamos escondido para que ninguém nos veja. Mas as pessoas, elas davam um jeito de encontrar a Jesus. Ele vai para o lugar deserto, mas quando menos espera, a multidão está lá querendo ouvir Jesus. As pessoas querem ouvir de Jesus. As pessoas estão com sede de Jesus. As pessoas estão precisando. As multidões ainda carecem de ouvir acerca de Jesus. Mas Jesus nunca desprezou as multidões. Mesmo cansado, ele começou a ensinar as multidões. E os discípulos agora se preocupam com Jesus. E os discípulos vão ao encontro de Jesus e dizem assim: mestre, olha, mestre, a hora está avançada. Esse povo está com fome. E este lugar está deserto. Repita comigo: hora avançada. Foi muito fraco. Diga assim: hora avançada, fome e lugar deserto. É o argumento dos discípulos para Jesus. O que os discípulos estão dizendo é: talvez seja necessário a gente parar por hoje, porque o povo está com fome, e aqui não tem padaria, supermercado, o lugar está deserto. Olha a hora, Jesus, dispersa esse povo. Mas Jesus nunca desprezou as pessoas. Jesus nunca liberou alguém com fome. O lugar deserto nunca foi problema para Jesus. O lugar deserto nunca foi problema para Jesus. Os 3 argumentos, os 3 desafios dos discípulos, continuam sendo os desafios da igreja na atualidade. O que, pastor? O desafio dos lugares desertos. Quando os discípulos dizem que o lugar está deserto, não é deserto de pessoas, lá tem multidão. O que os discípulos estão dizendo é que aqui não tem comércio, aqui não tem padaria, aqui não tem lugar onde tenha pão. Isso fala tão forte ao meu coração. Quantos anos se passaram de lá para cá, e eu continuo levantando os olhos para os campos, e percebo que ainda há muitos campos desertos de pão. Há muitos lugares em que as pessoas procuram pão e não a encontram. Os lugares continuam desertos. Deserto de quê, pastor? Deserto de pregadores da palavra de Deus.
Saiu um censo mostrando a porcentagem dos evangélicos que aumentaram. E eu vi alguns crentes comemorando. Pastor, os católicos diminuíram e os crentes cresceram. Não. O que o censo revelou foi que a marcha da igreja diminuiu seu ritmo. De acordo com o penúltimo censo, nós seríamos a maioria em 2038. Sabe o que foi que o último censo revelou? Que a igreja não está crescendo no ritmo em que ela vinha crescendo. De acordo com esse censo agora, nós só seremos a maioria em 2045. E eu vejo o crente comemorando, dizendo: o evangelho está crescendo, aqui tem muito crente, aqui em Frecheirinha onde você vai é crente. Mas esse não é o retrato mundial. 2/3 da população mundial continuam sem ouvir o evangelho. Os muçulmanos já ultrapassaram o número de católicos. Que crescimento é esse? Que crescimento é esse, se nós ainda não somos o que Cristo queria que nós sejamos? Os lugares continuam desertos. Agora, sabe qual é o problema? É porque a gente olha para a nossa realidade e pensa que essa é a realidade global, e não é. Não, pastor, lá em Frecheirinha tem muito crente. Lá em Andresa tem muito crente. E tem mesmo. Pastor De Carlos conhece Andresa. Lá em Andresa, quem não é crente, já foi crente ou vai ser crente. Só que essa não é a realidade global. Os campos continuam desertos. As aldeias indígenas do Brasil continuam esperando por missionários. O pastor De Carlos caminhou comigo nas ruas de Dakar, as multidões esperando ouvir acerca de Cristo Jesus. Os campos continuam brancos, as aldeias continuam esperando, os lugares continuam desertos. Pastor, mas a igreja está cheia. A igreja está cheia, mas os coletivos estão desertos de pregadores. Os templos estão cheios, mas as esquinas não tem mais cultos campais. As igrejas estão cheias, mas os colégios estão vazios de pregação do evangelho. Essa é uma conferência missionária. E Deus me trouxe aqui essa noite com a voz profética, para dizer que alguém precisa ser enviado para os lugares desertos. Sabe por quê? Pregar para as multidões é fácil. Pregar para a igreja cheia é fácil. Pregar na abertura da conferência é fácil, todo mundo quer. Pregar domingo à noite é bom. E tem gente que fica chateado porque o pastor não está escalando ele para pregar mais no domingo. Mas Deus não está precisando de pregadores onde as casas estão cheias. Ele está precisando de pregadores para os lugares desertos, os vilarejos, os sítios, os distritos, as casas, as ruas. As esquinas continuam vazias de pregação, faltando pão. Aí desce. O primeiro avivamento da igreja aconteceu na igreja de Jerusalém. Jerusalém era uma igreja que todos nós gostaríamos de nos congregar. Por quê? Igreja primitiva.
havia unidade, união. Eles eram unidos na doutrina, unidos no partir do pão, unidos e unânimes. Pedro pregou 3.000 almas. Pedro vai para a oração, tem milagre na Porta Formosa. Estevão morre, Pedro prega de novo, 5.000 almas. As pessoas estão vendendo os seus bens, não falta oferta, não falta contribuição, a igreja está avivada, tem milagre. Quem não quer se congregar numa igreja dessa? Tem diáconos, obreiros, cheios, tem cesta básica, mas também tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está para onde as casas estão cheias. O Espírito Santo continua olhando para os lugares desertos. Lá nessa igreja tem um pregador, Filipe. Filipe, eu vou te escalar para pregar. E Filipe era crente. Era crente ele e a casa dele. As filhas dele todas profetizavam. E o Senhor disse: Filipe, eu vou te escalar para pregar. Quando, Senhor? Domingo à noite? Disse, não. O Senhor quer que eu vá pregar aonde? Eu quero que você vá por aqui, que eu vou te mostrar o caminho. Sendo transladado ou não, mas o Espírito Santo está levando Filipe para um lugar deserto. Sabe o que é o lugar deserto? É um lugar onde não tem nenhum crente, nem para dar glória a Deus e nem a paz do Senhor. Remai quemes, rimibiamá. Se o Filipe fosse uns crentes que eu conheço aí, talvez o Filipe entrasse em depressão. Como é que Deus me tira de Jerusalém, da igreja cheia, da igreja rica, e me traz para esse deserto? Como é que o pastor manda eu dirigir uma congregaçãozinha tão pequena dessa? O pastor não me considera. Está vendo aí a consideração que a convenção tem por mim? Me tirou de uma igreja grande e me botou na pequena. Mas o Filipe era cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito é movido pelo Espírito, e sente como o Espírito, e vive pelo Espírito. O Filipe chega no deserto e senta na beira da estrada. Sabe por que ele senta na beira da estrada? Porque não tinha uma congregação para ir. Esse aqui é o cenário do missionário quando chega no campo. O missionário chega no campo, ele e a esposa, ele prega e a esposa dá glória. A esposa canta e ele diz aleluia. Filipe sozinho na beira. Levanta a mão que eu vou profetizar. A igreja de Fecheirinha vai aumentar as suas tendas. O evangelho vai ser levado para onde não está sendo pregado. Novas congregações serão abertas. Ponto de pregação, culto na praça, culto na feira, culto na escola, culto nas esquinas, culto noturno, culto de madrugada, culto de manhã, culto de tarde, labachueca, na lablá. Tá fazendo o que aí, Filipe? Foi abandonado? Ele disse não. Jeová mandou eu vir para esse lugar deserto. Fazer o quê? Se alguma coisa vai acontecer, porque está deserto aos meus olhos, mas tem um grande avivamento se aproximando. Sabe por quê? Porque a gente não vive por vista, a gente vive por fé. A gente não vive crendo no que está vendo, a gente crê no que vai acontecer. Quem crê que Deus abre uma porta? Quem crê que Deus abre uma porta? Quem crê que é algo novo chegando? Quem crê que é algo novo chegando? Quem crê que é uma unção descendo? Quem crê que há milagre se aproximando? Quem crê que dons chegarão em você? Alabá! De repente o Filipe se levanta.
Se levantou por quê, Felipe? Está vindo uma carruagem. Está vindo o quê, irmão? Está chegando a carruagem. Tem profeta aqui? Tem? Tem profeta? Acorda esse crente que está do teu lado e pergunta para ele se ele crê que está chegando. Tu crê que está chegando? Tu crê que está chegando? Tu crê que está chegando? Quem crê que está chegando? Felipe, é só uma carruagem, é nada. Eu estou no lugar que Jeová mandou. E se Jeová mandou vir para cá, é porque o que vai acontecer é aqui. Fica no lugar e na posição e no cargo e na função, porque uma hora dessa a carruagem chega, o milagre acontece, a porta é escancarada, a bênção é estabelecida, o demônio cai por terra, a porta se abre, a unção desce, o óleo escorre, alabaixo, vai ter cartaz, a promessa vai se cumprir. Você não pode sair daí. Felipe em pé. Lá vem a carruagem. Carruagem fechada. Carruagem fechada. Oh glória. Se eu tivesse na minha igreja, eu ia dizer assim: crente é bicho atrevido. Crente se mete. Telemar. Ele se pendura na carruagem e bota a cabeça para dentro. Ele é misso. Tem problema não, dê um admitido mesmo. Porque ali é a oportunidade da porta que Deus está abrindo. Para quê? Para um grande avivamento. Quando ele põe a cabeça para dentro, o eunuco está lendo. Lendo o que? A Bíblia. Ele diz: está aí a oportunidade que eu queria. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele gira a oportunidade, ele gera oportunidade. Quem está cheio do Espírito Santo, ele procura uma coisa comum para falar do espiritual. Alguém esses dias disse assim: pastor, está tão quente, né? Eu disse: mas tinha que estar. Não, pastor, aqui antigamente era mais frio. Eu disse: mas tem que mudar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias eu mudarei até as estações. René, alguém chegou gripado pedindo oração: pastor, eu estou oração essa virose. Eu disse: mas tem que estar mesmo. Pastor, essa virose está pegando todo mundo, o culto vai ter pouca gente. Ele disse: vai ter que ter mesmo. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá pestes e pestilência. Pastor, o senhor está vendo aí? Parece que vai ter uma terceira guerra mundial. Isso vai ter que ter mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz: crente cheio do Espírito Santo não perde a oportunidade de falar que Jesus está voltando. O Felipe mete a cabeça lá dentro e diz: está lendo o quê? Esse é o texto do Isaías. E tu está entendendo? Como? Se não tem quem me ensine. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade dos povos. Eles estão esperando alguém que ensine. Mas está faltando alguém cheio do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu e diga assim: encha eu, Senhor. Levante mais forte, diga assim: se o Senhor me encher, se o Senhor me der a palavra, eu não vou me acovardar. Eu vou falar. Xerebaço. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo uma graça. Há milagres que vão acontecer em lugares desertos.
Eis aqui, isso aí é o texto de Isaías. E ele está falando dele mesmo ou de outros? Ele está falando daquele que ia vir, mas já veio. Filipe fala de Jesus para o eunuco. Ele disse: o que é que eu faço para ser salvo? Se creis, sou batizado, vai ser salvo. E o que é que me impede para ser batizado? Nada. Desce daí que eu vou te batizar. Sabe o que é que está acontecendo? Ele está ganhando o eunuco de uma rainha, uma pessoa importante. A gente nunca sabe quem é que nós estamos evangelizando. A gente nunca sabe com quem nós estamos conversando. Talvez a única alma que você tenha ganhado para Jesus hoje seja um grande pastor amanhã, seja um grande pregador amanhã. Não despreze os lugares desertos. Por quê, pastor? Porque a hora é avançada. Porque a hora é avançada. E talvez agora alguém esteja olhando para o relógio. Aquele relógio anuncia que o tempo está ultrapassado. Mas há um outro relógio em que a igreja deve estar olhando. O relógio escatológico de Deus. No relógio escatológico de Deus, nós já estamos na 1ª hora. Mas estamos prestes a ouvir o soar da última trombeta de Deus. Esses dias alguém me ligou preocupado, quase entrando em depressão. Pastor, pelo amor de Deus, que foi, rapaz? O senhor está vendo não, pastor, o que está acontecendo? Vai estourar uma guerra. Não sei aonde aí vai ser fechado e o petróleo não vai passar, vai vir inflação. Pastor, Israel está em guerra com o Irã. Pastor, o que vai ser? Eu disse: calma. Jesus mandou nós olhar para a figueira. Jesus mandou nós olhar para onde, irmão? Você sabe que na tipologia bíblica, Cristo sempre chamou Israel de a minha figueira. Quando ele disse olhai para a figueira, ele está dizendo assim: olhe para a nação de Israel. Quando ela começar a florescer, quando ela começar a prosperar, quando ela começar a aparecer no cenário global, é porque a última trombeta está prestes a soar. O Satanás, sabendo que Israel é a figueira de Deus, ele resolveu arrancar Israel do mapa global. Muitos déspotas, os faraós, Nabucodonosor, os Herodes da vida, os Hitlers, que mandou matar mais de 6 milhões de judeus, tentando varrer a nação de Israel. E sabe por que o diabo quer acabar com essa nação? Para que não se cumpra as profecias, porque as profecias estão atreladas a Israel. Então o diabo disse: eu vou arrancar essa figueira. Espalhou Israel e tornou Israel um vale de ossos secos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Israel era um vale de ossos secos, para que se cumprisse o que ele mostrou ao profeta, perguntando: pode esses ossos secos reviverem? Humanamente não. É por isso que o profeta diz: tu sabe. Ele diz: pois profetiza. Pode uma nação nascer em um dia? Israel é a nação que nasceu em um dia, pela assinatura de um brasileiro que presidia a ONU. A figueira que tinha sido cortada, mas ao cheiro das águas voltou a viver. E agora, Gog e Magog, a Rússia e Irã,
cheios, inimigos de Deus, disseram que ia arrancar a figueira. Mas quem crê nos relatos bíblicos, Elemando Vlasui, Kelemambianashui Dehe. Pastor, a nossa salvação vem de Israel. Não! A nossa salvação vem de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Cristo retornar na segunda fase da sua vinda, Ele virá a Israel para cumprir a profecia que disse que do reino de Davi, no seu trono o Messias sentaria, e de Jerusalém reinaria sobre todas as nações. Não aquela mesquita que lá está, mas o novo templo que será erguido. Que é isso, pastor? É o relógio de Deus apontando que Cristo está voltando. Como serão os dias da tua vinda? Serão como os dias de Noé. As pessoas se casam, se dão em casamento, vivem por seus trabalhos, vivendo uma repentina paz. Mas eu venho aqui esta noite como profeta de Deus para alertar a igreja que o Salvador das nações está prestes a retornar, e nós precisamos levar mais almas conosco. Acorda, igreja! Acorda! Nabucodonosor junta todos os feiticeiros, os magos, e diz: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu quero que vocês me contem e a interpretação. Os magos dizem assim, me conta o sonho. Ele disse: eu não sei nem do sonho e nem da interpretação, que eram as duas coisas. E eles disseram: não pode, só Deus é quem pode fazer isso. E Daniel disse: Deus pode? Pois então eu vou orar, porque o que a igreja precisa fazer é orar, para entender o que é que está acontecendo no cenário global. Quando Daniel volta da oração, Daniel chama o rei e diz: rei, eu já sei o que foi que tu sonhaste. E o que foi? Tu sonhaste com uma estátua, cabeça de ouro, o peito, os braços abraçados de prata, aqui de bronze, pernas de ferro, e por último os pés com os 10 dedos de barro. E uma pedrinha vinha, uma pedrinha era lançada, e a pedrinha tocava nos pés de barro e derrubava toda a estátua. O rei disse: foi isso mesmo. Pois agora eu vou te dar a interpretação. A cabeça de ouro és tu, o teu reino, porque Deus revelou para ti o que há de acontecer nos reinos da terra até o fim dos séculos. Cabeça de ouro é o teu reinado. As tuas mãos entrelaçadas é um reino que virá depois de ti. Não vai ser só um, é dois que vão se juntar: os medos e os persas. Davi não disse que era, o Daniel não disse que eram os medos e os persas. Ele disse que eram 2 reinos, e assim acontece. Os assírios, e depois as 2 pernas, são um reino longo. Tratava-se do Império Romano. 2 pernas, porque até hoje a gente sofre, a gente vive a interferência desses reinos. Eram 2 pernas, porque Roma tinha o poder político e o poder religioso. Tinha um rei, mas quem dava posse era o Papa. Não era assim quem mandava na cidade? Não era o prefeito e o padre e o prefeito. E Daniel diz: vai ser longo, mas vai ter fim. É longo, mas tem fim.
Quando acabar esse reino, o mundo será governado por pés de barro. 10 dedos. Eu vim dizer que na visão de Daniel, nós já estamos nos pés de barro. Esses 10 dedos são os 10 blocos econômicos que governam este mundo. Hoje o mundo é governado pela economia. Se o governo for bom, ele fica. Se dá inflação, ele cai. Hoje quem manda no mundo são os poderosos. Eles, o final da visão da estátua de Nabucodonosor. Mas Daniel alerta: quando o mundo estiver sobre o governo desses pés de barro, virar lá de cima uma pedrinha. Você não entendeu ainda? Será lançada, será jogada, virá do alto uma pedrinha. Não é uma pedra qualquer, é só uma pedrinha. A pedra rejeitada, há pedras que os construtores a rejeitaram. Ela será lançada, porque o arrebatamento da igreja não será um evento vagaroso. O arrebatamento da igreja será um harpazon, um harpazon, um harpazon. Será como um relâmpago que sai do oriente e se esconde no ocidente. Vai ser num abrir e fechar de olhos. A igreja do Cordeiro, a igreja do Cordeiro. Adora o Senhor por um minuto. Adora o Senhor por um minuto. Adora, fica em pé. Fica em pé. Fica em pé. Levante as suas mãos aos céus. Diga: Maranata, 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 Maranata. Eu creio no soar da última trombeta. Eu creio. A pedrinha foi lançada. A pedrinha é a igreja. A pedra é a igreja. Ele disse para Pedro: Pedro, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu levantarei a minha igreja. O diabo se levanta, mas cada crente é uma pedra. Cada crente é uma pedra lançada, uma pedra jogada. Jeová vai te jogar. Jeová vai te jogar. Jeová vai te jogar. Cadê as pedras que Jeová quer jogar? Cadê as pedras que Jeová vai jogar? Cadê as pedras que Jeová vai jogar? Adora. Enquanto o grupo de louvor chega, eu preciso fazer uma oração, mas eu só vou fazer a oração depois da canção. Quando a pedra é jogada, a estátua cai. Quando a pedra é jogada, a estátua é esbagaçada no chão. Jeová vai te jogar. Jeová vai te lançar, vai te enviar. Vai jogar você naquela sala de aula. Vai ser caco de demônio para tudo que é lado.
lá naquela empresa onde você trabalha. Deixa alguém se incomodar. Aleluia. Você é a pedrinha que Jeová está jogando. Vai se alabar. Os planos do diabo vai cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo és. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará sentença. Céu ou inferno com tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alta como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão suas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Levante as mãos aos céus. Querido Deus e eterno Pai, nós viemos à tua casa nessa santa noite. E aqui nós ouvimos a tua palavra. E aqui nós ouvimos a tua voz. E a tua voz nos alertou esta noite de que tem muitos corações desertos, de que há muitos lugares desertos, de que há muitos lugares sem Deus, sem pão, sem paz, sem salvação. E a hora está se aproximando. A hora está se aproximando. O diabo quer me distrair com as coisas daqui de baixo. O diabo quer me distrair com as coisas daqui dessa terra. Mas eu não posso me vender. Eu não posso me curvar. O relógio está apontando que já se passou, se dá 1/10 hora. O cenário geopolítico anuncia. O pecado já se multiplicou. E o amor de muitos já se esfriaram. Já tem muitos falsos profetas. Uns vêm dizendo eu sou quereminar. Já tem reino contra reino, nação contra nação. Já tem pais contra os filhos e filho contra os pais. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Os pés de barro estão aí. O Senhor quer destronar estes impérios. O Senhor vai jogar uma pedra. A igreja é essa pedra. Eu sou essa pedra. Tu disseste a Pedro: Pedro, tu és uma pedra. Eu sou uma pedra também. Saia da frente, Satanás. Saia da frente, reino das trevas. Tu vai cair por terra, demônio. Tu vai cair por terra, demônio. Tu vai cair por terra. Santificação.